Olá! Nessa primeira unidade da linha de formação específica Gestão Municipal, abordaremos os avanços e limites da política pública de economia solidária, um estudo do processo de incubagem de empreendimentos do Programa Municipal de Economia Solidária de Londrina, Paraná, UEL. O objetivo desse estudo que nós trazemos na primeira unidade é analisar os avanços e limites do processo de incubagem, ou seja, verificar falhas e, inclusive, avanços dentro da economia solidária relacionado ao Programa Municipal de Economia Solidária de Londrina, Paraná. Antes de iniciar falando sobre política pública de economia solidária, é preciso compreender o que é economia solidária. A economia solidária, ela surge, segundo Paul Singer, como uma forma de transformar o sistema capitalista, ou seja, ela vem afrontar o sistema capitalista, tentando incluir pessoas que estão na zona de exclusão social, que nós chamamos. Que são aquelas pessoas que foram pegas pelo desemprego estrutural. O que seria o desemprego estrutural? Desemprego estrutural é quando ocorreu um processo de transformação tecnológico e alguns cargos dentro de organizações, empresas, foram substituídos por novas tecnologias. Com base nisso, aumentou o desemprego no país, no Brasil no caso. Então a economia solidária, ela nada mais é do que um conjunto de experiências com base na solidariedade, tentando incluir pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Buscando essa inclusão dessas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, é que surge a Política Pública de Economia Solidária, ou também conhecida como Secretaria Nacional de Economia Solidária. Surgiu em 2003, na gestão do Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente na gestão do Lula, e tem como objetivo oferecer subsídio e fomento às propostas de economia solidária. Então, essa secretaria, ela surge realmente para ser um suporte aos empreendimentos de economia solidária. E outra característica importante da Senais é que ela vem justamente para regularizar esses empreendimentos, porque até então esses empreendimentos de economia solidária, eles não eram regularizados no nosso sistema jurídico brasileiro e inclusive no sistema econômico. Então, com base, a Senais vem para fomentar esse avanço nos empreendimentos de economia solidária. No referencial teórico que envolve a política pública de economia solidária, nós temos as concepções de política pública de economia solidária. Então, nós colocamos 3 autores, Schwengber, França e Postman, que falam sobre 2 concepções das políticas públicas de economia solidária. Schwengber fala que a primeira é utilitarista. O que seria essa questão utilitarista? Envolve a questão de qualificação profissional para o mercado. Então, seria você propor uma política pública que viesse fomentar e desenvolver essas pessoas que estão excluídas no mercado para tentar incluí-las novamente no mercado através de um processo de qualificação profissional, tão somente. A segunda, que é a proposta da economia solidária, ela vem com uma proposta solidarista e comunitarista. Qual que é essa proposta? Essa proposta vai além. É você propor para essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho que elas desenvolvam suas competências e suas habilidades, mas que elas abram os seus próprios empreendimentos. E, acima de tudo, que elas sejam as detentoras da propriedade que elas estão utilizando. Ou seja, não existe mais, com base na economia solidária, não existe a separação entre a mão de obra e a propriedade. Então, por isso que a economia solidária, ela se reflete em cooperativas, porque todos serão detentores da propriedade. Da mesma forma, o França fala da insercional competitiva, que também vem como uma primeira concepção de política pública de economia solidária, visando apenas a qualificação profissional para o mercado, e a segunda com uma visão sustentável solidária da mesma perspectiva de Schwengber. E por fim, Postman, que critica a política pública de economia solidária falando do assistencialismo improdutivo, que é a dificuldade
dessas cooperativas criarem a sua independência econômica e sempre estarem atreladas ao poder público. Entre os avanços e limites da política pública de economia solidária, nós temos então um quadro, como vocês podem perceber, com os avanços, que seria a sensibilização dos atores políticos, ou seja, os atores políticos hoje têm conhecimento da economia solidária, ela está sendo divulgada e está sendo utilizada entre várias experiências em municípios como uma tentativa de incluir essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A organização da sociedade civil, uma vez que as universidades hoje estão também envolvidas nesse processo de transformação e de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, então a universidade ela entraria como suporte, principalmente com relação a ferramentas administrativas, inclusive com gestores públicos, a criação de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Inclusive, eu gostaria de colocar um detalhe aqui, que essas incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, elas foram estabelecidas na SENAIS, ou seja, na Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, ela traz essas incubadoras tecnológicas, muitas vezes atreladas à universidade. Então, é como qualquer outro tipo de incubadora, mas ela tem como base os princípios e valores da economia solidária, que é a emancipação social, a solidariedade e a autogestão. E, por fim, entre os avanços, as articulações intragovernamentais. Essas articulações intragovernamentais envolvem que a Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela é em âmbito nacional e existem já, como nós vamos apresentar nesse caso dessa unidade 1, exemplos também de programas municipais, ou seja, que ocorra a articulação entre todas as esferas do governo, seja nacional, estadual e municipal. Entre os limites ou falhas encontradas nas políticas públicas de economia solidária, verifica-se a partidarização das ações da economia solidária. Bom, como vocês sabem, partidarização vem de partidos, entre os quais verifica-se, inclusive, que foi na gestão do Lula, do presidente Lula, que foi estabelecida a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e então ficou vinculado ao partido político de alguma forma. O que acontece? Quando ocorre a transição de um governo para o outro, consequentemente, o novo governo acaba não incentivando essas políticas e programas que vieram do governo anterior, até mesmo para não enfatizá-lo. Então, ocorre essa partidarização das ações da economia solidária. Então, em períodos em que ocorre transição de partidos, alterações de partidos, um novo governo tende a não fomentar e não desenvolver esses programas. Outro limite é a redemocratização das relações entre Estado e sociedade. Essa redemocratização define que ocorre um lapso entre as esferas do governo. Então, por exemplo, o nacional tem a SENAIS, os municipais têm os programas municipais, como um exemplo do Programa Municipal de Economia Solidária de Londrina, que inclusive tem uma legislação específica, mas existe um hiato, no caso aqui, entre as esferas, que é o estadual. O estadual, então, muitas vezes não apresenta políticas públicas de economia solidária. O tempo para desincubagem, ou seja, não se sabe ao certo qual é o tempo necessário para que essas cooperativas criem a sua independência e venham a atuar de forma independente no mercado, se desligando dessa assistência do Estado, desse fomento. Então, eles não conseguem ainda definir qual é o tempo, inclusive a Secretaria Nacional de Economia Solidária não apresenta um tempo para que essas cooperativas se desliguem desse assistencialismo. E, por fim, a fragilidade das parcerias, que também está atrelado à questão da partidarização. A metodologia utilizada no presente estudo foi qualitativa, um estudo de caso, com entrevistas realizadas com a coordenadora da política do Programa Municipal de Economia Solidária de Londrina, a gerente de inclusão produtiva, professor da UEL e integrante do PROSOL,
assessor técnico da Unisol Brasil e 3 representantes de empreendimentos econômicos assessorados pelo Programa Municipal de Economia Solidária, denominados grupos A, B e C. Depois que eles fizeram as entrevistas, com base nessa metodologia que foi passado para vocês, verifica-se que, entre os avanços e limites do processo de incubagem, que é o foco desse estudo, verificou-se o quê? O processo de incubagem, a questão do prazo, etapas do processo, então não existir uma definição de prazo para o processo de desincubagem. E entre os avanços, em contrapartida, nós temos a legislação número 10.523 de 2008, estabelecida pelo município de Londrina. Então é uma legislação municipal que trata do processo de incubagem de empreendimentos de economia solidária. Outra categoria são as parcerias. Os limites estão atrelados à fragilidade dessas parcerias, ou seja, ocorre transição da equipe técnica que dá suporte ao processo de incubagem dessas cooperativas. Então, alguns alunos, por exemplo, que estão ligados à universidade, acabam saindo do processo de incubagem porque terminaram o curso ou se desligaram da universidade. E isso traz o que a gente chama de fragilidade das parcerias. Um avanço, em contrapartida, seria a criação do Centro Público de Economia Solidária, que Londrina tem, e nesse centro eles apresentam os produtos e serviços e os comercializam, facilitando o processo de comercialização dos produtos e serviços de economia solidária. A capacidade do quadro técnico, que seria a formação profissional dos técnicos, então falta profissionais na área de gestão para dar suporte a esses empreendimentos, e o grau de formalização e dependência dos empreendimentos. Esse grau de formalização envolve falta de nota fiscal, a dificuldade em formalizar o negócio, e também a questão da dependência, a escolha da atividade e a apropriação do empreendimento por parte dos trabalhadores, ou seja, a partir de que momento os trabalhadores envolvidos numa cooperativa, por exemplo, passam a deter competências de gestão e gerir sozinhos o seu empreendimento. E então, um dos avanços seria a formalização da Copersol, que é um dos exemplos de Londrina, né? Que é uma cooperativa que faz a comercialização desses produtos. Finalmente, observa-se o quê? Que existe realmente avanços e limites atrelados ao Programa Municipal de Economia Solidária de Londrina e também às políticas públicas de economia solidária, e fica até como uma sugestão, são exemplos que estão dando certo na prática, mas ainda oferecem limites, e cabe a vocês, como futuros gestores municipais, verificar essas pendências e contribuir no desenvolvimento regional, inclusive atrelado à economia solidária. Então, fechamos agora a unidade 1, até a próxima.